Hoje é dia 1º de outubro de 2024, terça-feira. Temos a honra de receber no programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios o eminente desembargador Mário Machado Vieira Neto. O desembargador Mário Machado nasceu em 6 de março de 1947, no Rio de Janeiro. É um renomado jurista brasileiro, com uma carreira belíssima no Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios e no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. O desembargador Mário Machado é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1971. Iniciou sua trajetória profissional como advogado na CAESB e assessor no IPEA, antes de ingressar no Ministério Público Federal no início da década de 80. Em 1984, foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios e, ao longo dos anos, ocupou diversos cargos importantes, incluindo o de presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios, o cargo de vice-presidente corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal e o cargo de presidente do TRE-DF. O desembargador Mário Machado foi também presidente da Comissão de Regimento Interno do Tribunal, foi diretor-geral da Escola de Administração Judiciária do Distrito Federal e Territórios. Durante sua carreira, o desembargador Mário Machado também atuou como professor na Escola da Magistratura do Distrito Federal, lecionando Direito Civil e Direito Processual Civil entre 1998 e 2000. Suas contribuições para o Judiciário e para a sociedade foram amplamente reconhecidas com diversas honrarias e condecorações, incluindo a Ordem do Mérito Brasília e a Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e Territórios, nos graus de Grande Cruz e Comendador. Também recebeu medalhas por seu mérito em áreas como o direito eleitoral, entre outras. Além de sua trajetória no Judiciário, Mário Machado Vieira Neto é autor de obras jurídicas, entre as quais se destacam Processo Civil, Processo de Conhecimento, Fundamentos do Procedimento Ordinário e Temas Contemporâneos do Direito. Sua produção acadêmica e prática teve um impacto relevante no desenvolvimento do direito no Brasil. Então, com muita honra, nós recebemos o eminente desembargador Mário Machado, que se aposentou aqui no tribunal em 26 de março de 2021, deixando um legado significativo para a magistratura. Hoje está se dedicando à advocacia. Eminente desembargador Mário Machado, é uma honra muito grande receber Vossa Excelência. Boa tarde, desembargador Bellinati, boa tarde a todos. É uma honra tê-lo como entrevistador e uma alegria retornar à casa onde eu passei muitos anos e realmente mora no meu coração. Tá certo. Vossa Excelência passou a vida aqui no tribunal. Nós vamos dividir essa entrevista em 3 partes. Vamos falar primeiro da família, da sua origem, onde você nasceu, quando veio para Brasília, os seus filhos. Vamos falar depois da sua trajetória acadêmica e, em seguida, a trajetória profissional. Uma carreira belíssima. Poucos magistrados conseguiram, tanto eles como Vossa Excelência. Então, vamos começar pelo nome aqui. Mário Machado Vieira Neto. Tirando esse Neto, fica Mário Machado Vieira. Quem foi Mário Machado Vieira? Meu avô paterno, que deu o nome, né? E o meu pai chamou-se Mário Machado Vieira Filho, e eu, Mário Machado Vieira Neto. Vieira Neto. E Neto com 2 T's. Foi um erro de grafia na hora do registro, porque era para ser apenas um, significando Neto, né? E não um sobrenome Neto.
Você nasceu no Rio de Janeiro, consta aqui no currículo. Exatamente. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas com pouca idade, 5, 6 anos. Meus pais mudaram para Pelotas, no Rio Grande do Sul, e lá eu passei uma temporada, até os 18, 19 anos, quando regressei ao Rio de Janeiro. Então, essa vida acadêmica inicial, a sua carreira primária, secundária, isso foi tudo... naquela época tinha o científico, eu fiz isso você fez no Rio Grande do Sul. Primário, ginasial e científico, feito tudo no Rio Grande do Sul. Foi na cidade de Pelotas? Na cidade de Pelotas. De Pelotas. Meu pai tinha lá uma fazendinha. Uma fazendinha. E eles ficavam lá na área rural e eu ficava na cidade com meus avós maternos. E passei um tempo assim, final de semana ia para a fazenda, lá era uma festa, né? Opa, que beleza. Os animais, as plantações e tudo. O seu pai, então, não era da área do direito? Não, ele era advogado, mas ele se dedicou nessa época ao agro, né? Sim. Até era para eu ter mais identidade com o agro, mas na realidade eu levei isso apenas como lazer. Né? E a sua mãe, ela dedicava-se ao lar? Se dedicava ao lar, que era mais comum na época. O nome da sua mãe, como era? Vani Machado Vieira. Os seus pais são vivos? Não, são falecidos já. São falecidos. Já. Eles passaram a vida lá no Rio Grande do Sul, vieram para Brasília? Não, voltaram para Brasília no ano de 1964, 65. Eu ainda permaneci no Sul até concluir o científico. Quando concluí, aí também me reuni a eles no Rio de Janeiro, isso foi em início de 66. E aí, conversando com um colega que também tinha vindo do Sul, ele tinha feito direito e eu me entusiasmei por fazer o direito, até porque meu pai era advogado, embora não estivesse exercendo a profissão. Mas o meu avô, Mário Machado Vieira, era rábula. Na época era uma autorização que tinham algumas pessoas que, na prática da advocacia, sem serem diplomadas para tanto, obtinham da OAB essa autorização. Então, seu avô já atuava nessa área? Já atuava como advogado, embora na condição de rábula, que era um termo até meio, engraçado, que era usado na época. Né? E hoje não existe mais, evidentemente. Mas nós tivemos até um presidente do Superior Tribunal de Justiça que também não era formado, era a mesma situação. Olha só. E a sua família era composta de quantos irmãos? Eram 3 irmãos. Né? 3 irmãos. São vivos, já faleceu, seus irmãos faleceu, tem 2 Mas eles vivem no Rio. Eles morreram, esse daí faleceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Fez a carreira lá. Ele entrou na área jurídica ou não? Nenhum deles. Na área jurídica, nenhum deles. Peraí, então esse irmão faleceu e é outro irmão ou irmã? Não, tem mais 2 irmãos. Eram 4 homens. 4 homens. 4 homens. E agora, quem fez carreira como magistrado foi só você? Apenas eu. Apenas eu. Os outros foram para outras áreas. E quais são os nomes dos seus irmãos? Só para deixar registrado aqui. Laerte Machado Vieira, Cláudio Machado Vieira e Antônio Carlos Machado Vieira. 4 irmãos, que beleza. Exatamente. Família unida. Sim, embora distantes. Todos parecidos ou não? Fisicamente? Não, fisicamente todos distintos, mas assim, sempre mantivemos um contato, como mantém até hoje. Né? Bom, dos 4 irmãos, uma família com 4 filhos, só você que passou a vida aqui em Brasília? Sim, apenas eu. Só você. Os outros ficaram no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro e Niterói. Em Niterói. Muito bem. Agora, a sua família. Você tem quantos filhos, Mário Machado? Um filho só, Mário Machado Vieira, bisneto. Bisneto, olha só que beleza. Mas também não é na área jurídica que ele atua. Né? E qual é a idade do seu filho hoje? 37 anos. Já casou ou ainda está solteiro? Não, está solteiro. Está solteiro, assim mesmo. Então ainda não tem neto, né? Mas não. Quem sabe? Isso aí depende dele. Depende de Deus, né? Exatamente. Eu já estou com 5 netos, mas eu tenho 6 filhos, então a família está crescendo. Tá certo. E o seu filho, ele não está na área jurídica? Não, ele é formado em História e atua na área de produção de eventos também. Produção de eventos e na área de História. Ele mora em Brasília, o seu filho? Mora em Brasília, mora comigo. Mora com você. E você está casado com uma procuradora do Ministério Público? Sim, Consuelita Valadares Coelho. Consuelita Valadares. Nós tivemos a honra de trabalharmos juntos na 3ª Vara Criminal. Ela me falou, exatamente. Uma grande promotora de justiça, uma pessoa muito equilibrada, muito correta. Obrigado. Parabéns. Governador Mário Machado, então a família, você fazendo um registro, chegou a Brasília em que ano aqui? Cheguei Quando você veio para cá? Em 1971, início de 1971. E é curioso porque eu ainda cursava o 5º ano
da Faculdade de Direito. E naquela época é bom lembrar que não havia semestre, havia o ano. Então, o curso de Direito compreendia 5 anos. Eu estava no 5º ano, tinha iniciado o 5º ano, quando recebi um convite para vir para Brasília para me inserir em um escritório de advocacia. Você estava morando no Rio de Janeiro? Morava no Rio de Janeiro. E onde você estudava Direito lá no Rio? Na Faculdade Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Daí você veio para Brasília e se matriculou na UNB? Não. O que acontece? Na época não havia também frequência obrigatória nas faculdades. Ah, sim. Havia um controle particular que alguns professores faziam, como, por exemplo, Haroldo Valadão, que era de Direito Internacional Público. E era preciso observar isso, senão não tinha aprovação. Então, eu consegui frequentar algumas aulas aqui desse Direito Internacional e levei a comprovação lá para o professor Valadão e ele admitiu isso, né? Os outros não se preocupavam com a presença, havia só as provas, havia uma prova escrita no primeiro semestre, uma segunda prova escrita no segundo semestre. Se o aluno tivesse feito a média, já estava aprovado, não precisava nem ir para a oral. Parecia um curso à distância. Então. E na verdade, a prova oral era realmente mais caprichada, vamos dizer, pelos examinadores. Mas, famosas provas orais. Exatamente. Né? Mas, assim, como no último ano eu vim para Brasília e já comecei a pegar a prática da advocacia, do direito, me foi mais fácil fazer as provas, né? Então, na realidade, eu nem fui para a oral. Certo. Então, consegui a aprovação nas provas escritas e me formei em dezembro de 71. Dezembro de 71. E já advogava aqui na condição de solicitador acadêmico. Olha só. Essa é uma situação também que não existe mais hoje, né? Quando se passava do 4º para o 5º ano de Direito, havia a possibilidade na OAB de se obter uma carteira de solicitador acadêmico, que era como que um credencial para atuar como estagiário junto com um advogado. Isso em 1971. Isso em 71. 71. Início de 71. 71. Então, E eu, de posse dessa autorização, então já advogava aqui na Justiça do Trabalho, apresentando carta de preposto e a carteirinha de solicitador. Que beleza. E fui pegando prática desde então. E você disse que foi convidado para trabalhar no escritório de advocacia em Brasília. Isso. Qual era o nome do escritório, os advogados? Arlindo Leone de Souza, que era o titular do escritório, e havia outros advogados que atuavam ali. Né? E como é que surgiu esse convite para convidar um estudante do Rio de Janeiro para vir trabalhar aqui? Era conhecido, claro. Era conhecido. E também havia no escritório assim, várias áreas, mas só não se fazia a área criminal, mas todas as outras eram desenvolvidas lá, principalmente a trabalhista. E justo na área trabalhista havia a possibilidade de, por exemplo, eu atuar sozinho numa audiência, sem ter procuração, porque não era advogado, mas tinha a credencial de preposto da empresa e a identificação como solicitador, que era permitido. Com isso aí eu podia atuar na área trabalhista e comecei assim nessa área. Bom, então você veio do Rio para Brasília para trabalhar nesse escritório. Sim. Antes desse trabalho, teve algum outro emprego? Não, eu trabalhava num escritório familiar, com meu tio, com meu pai, havia advocacia lá. Já advogava lá no Rio como estudante. Eu trabalhava no escritório de advocacia, mas não tinha muito contato com a prática da advocacia. Alguma coisa, né, se pegava, mas... Então, se perguntar qual foi o primeiro emprego, foi no escritório de advocacia da família. Foi. Tá certo. Era um emprego familiar, vamos dizer. Né? Bem, nós sabemos que você teve uma carreira brilhante, passou em vários concursos. Então, vamos falar desses concursos. Você trabalhou nesse escritório como advogado. Depois desse escritório, você foi para onde? Não, eu trabalhei na CAESB um período e no IPEA também. Você saiu do escritório e foi para a CAESB. Foi advogado da CAESB. Eu continuava no escritório, mas fazendo, vamos dizer, um expediente na CAESB e depois também no IPEA, na assessoria jurídica, né? Certo. E na época que eu estava no IPEA, eu comecei a fazer concursos, né? Então eu fiz, na época, um concurso para Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e depois aqui para o Então vamos falar desses concursos. O primeiro concurso que você foi aprovado? Foi o do Ministério Público Federal, né? E eu assumi como procurador da República, na época era de segunda categoria, não, terceira categoria, havia terceira, segunda e primeira. Assumiu em Brasília? Assumi em Brasília, sim, em 1982, em abril de 82, como procurador da República aqui em Brasília. E ficou quanto tempo como procurador? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Depois de procurador da República? E eu vim direto para o tribunal. Veio para o tribunal. E aqui passou em primeiro lugar no concurso para juiz. Então, o pessoal foi generoso comigo. Um aluno super estudioso. Que o pessoal foi generoso comigo. E aqui também a gente tomou posse, foi em abril de 84. Era uma turma grande, 23
E o que motivou essa escolha de deixar a Procuradoria da República para ser juiz no Distrito Federal? É porque a magistratura me atraía como carreira. Eu entendia realmente que poderia desenvolver um trabalho e que esse trabalho era compatível com aquilo que eu entendia adequado para alguém fazer, né? Eu tinha realmente um chamado para a magistratura. Certo. Então sentia no coração o desejo de ser magistrado. Isso foi acalentado, desenvolvido aqui em Brasília aos poucos, né? Porque no início eu não cogitava de fazer qualquer concurso, cogitava simplesmente de advogado. Agora, em matéria salarial, procurador da República era o mesmo salário de juiz ou era diferente? Não. O juiz substituto do Distrito Federal na época, 1984, ele ganhava aproximadamente mais do que o dobro do que um procurador da República e tinha em outras vantagens. Por isso, até que nesse concurso de 23 integrantes que foram aprovados, 18 ou 19 eram provenientes do Ministério Público, ou Ministério Público Local, Ministério Público Federal. Aqui, figuras proeminentes do Ministério Público do Distrito Federal trocaram de carreira por conta dessa defasagem remuneratória que era muito grande. Era um descuido, né? Deixar essa defasagem. Sem dúvida. Né? E isso aí ocorreu na área federal mesmo. Bom, você então entrou aqui no tribunal em 1984. Como juiz de direito substituto. E os nomes da sua turma, os nomes dos colegas, era uma turma de 23 aprovados? 23, tinham muitos que vieram do MP, né? Elcio Rocha, a Leia Martins, a Edevalda era da sua turma? A Edevalda era da minha turma. A Edevalda era minha colega no Ministério Público Federal. Era a única, além de mim, do Ministério Público Federal. Os outros todos eram do Ministério Público Local. Havia Heloísa também. Mas que chegaram ao final da carreira. Você chegou à presidência do Tribunal Regional Eleitoral, depois presidente do nosso tribunal. Dessa última turma, tinha alguém daquela turma de 84? Sim, permanece até hoje no tribunal. Dessa turma permanecem o desembargador, o presidente Valdir Leôncio. O Valdir era da sua época. Leôncio era da minha época, e também o desembargador JJ Costa Carvalho. Sim. Quer dizer, são os remanescentes na atualidade no tribunal. Né? Certo. Então vamos falar um pouco dessa carreira inicial como juiz. Você assumiu como juiz substituto em que vara na época? Eu fui designado para atuar na 10ª Vara Civil como substituto. O titular era o juiz Simão Guimarães de Souza. Também na 9ª Vara Civil, Getúlio Moraes de Oliveira. Continua conosco. Continua Getúlio, também, o decano do tribunal. E então, aí fiquei rodando um período de 2 anos e mais alguns meses, e lá no final de 1986, que eu fui promovido para a primeira vara de família, órfãos e sucessões de Taguatinga. Então, 2 anos como substituto. 2 anos e meio, mais ou menos, né? Então, essa vara de órfãos, onde que era essa vara? Em Taguatinga. Em Taguatinga. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei cerca de 3 anos. E lá o movimento era muito grande, porque nem havia Taguatinga, não havia Ceilândia, né? Então a gente abrangia toda a população da vizinhança ali, né? Era muito movimento mesmo. Mas foi em 1990, portanto, 3 anos e alguns meses depois, eu fui removido aqui para a 10ª Vara Civil. 10ª Vara Civil. Onde eu fiquei um bom tempo, né? E fiquei ali até que em 1994 eu comecei a ser convocado para atuar como juiz convocado. E um parêntese aqui, que a situação era muito diferente. Hoje em dia, um juiz convocado tem um pessoal local, tem assessoria. Físico, tem assessoria. Naquele tempo, nada. A gente era convocado, recebia os processos. Eu sou mais ou menos dessa época, eu também fiquei então, 7 anos convocado. Sabe bem o que é isso, né? Não havia nenhuma assessoria, você ficava sozinho e, às vezes, inclusive, tinha que continuar com alguns processos antigos do próprio juízo, né? Porque ficava vinculado e tal, e você não queria passar para o colega, né? Então, era uma situação bem difícil. Agora, para deixar registrado, desembargador, da sua época de juiz substituto, algum fato que você tem lembrança, que marcou sua carreira no início? Bom, ou uma vida normal, sem nenhuma... Não, foi normal. Havia, assim, as condições de trabalho, se comparadas com as de hoje, se pode dizer que eram ruins. Por exemplo, na vara de família de Taguatinga,
Nós passamos um período em que trabalhávamos praticamente que em galpões, porque o teto era de zinco, uma telha, uma coisa assim, eram incipientes, e estava sendo construído o Fórum Novo de Taguatinga, né? Já tinha havido uma primeira sede, perto lá do Corpo de Bombeiros, houve uma segunda, que é essa onde nós trabalhávamos, e depois o Fórum Novo, né? Mas eu recordo que numa determinada tarde chovia muito, né? E começou a chover em cima da mesa da sala de audiência, né? Aí nós trocamos de local, daqui a pouco começou a chover lá, e uma terceira vez começou a chover, aí eu suspendi a audiência por alguns minutos até que passou a chuva. Eu me lembro que na data eu fiquei muito chateado, né? Fiz um ofício ao presidente do tribunal dizendo que não era possível trabalhar naquelas condições e tal. Aí na semana seguinte apareceu lá alguém da área de engenharia, não sei o que, para ver se consertava o teto. Olha a diferença de... Não, e ali é o seguinte, quando chovia ficava difícil o acesso do estacionamento até esses galpões onde funcionavam os cartórios, a sala de audiência, etc. Se estendiam tábuas de madeira para conseguir atravessar do estacionamento para o local, porque era barro puro aquilo ali tudo, né? Banheiro, havia 2 banheiros. Um coletivo que todo mundo, o povo usava, e um outro destinado aos servidores, aos serventuários todos, aos juízes, enfim, que achava e ficava com a diretora da secretaria. Olha só. E éramos felizes, né? Muito felizes. Eu peguei um pedaço dessa época. Viu? Havia um lanche famoso em Taguatinga que era feito, não lembro agora do nome da cozinheira. Ela fazia um lanchinho lá com as ervas, um chá com as ervas e tal. A gente reunia lá todo dia, era muito, muito bom. Era um ambiente salutar. Muito trabalho, mas muita união. Bom, veio para Brasília, então trabalhou na vara civil que você falou, né? Na 10ª vara civil. Né? Depois, em 94, quando eu comecei a ser convocado, eu transferi. E lá na vara civil, algum acontecimento que ficou gravado? Não, a vara civil, a 10ª vara civil era uma vara que tinha muitos processos volumosos, antigos, né? Porque era um fruto de redistribuição de outras varas, que era comum antigamente aqui em Brasília. Certo. Então, havia muitos processos assim difíceis de resolver pelo acúmulo de petições, documentos, o passar dos anos. Mas foi feito um trabalho bom, eu tive bons auxiliares ali, com o doutor Jonas Modesto da Cruz, o doutor Sebastião Coelho, me ajudaram muito numa época lá para conseguir dar fim a todos esses processos. Então, conseguimos realmente um bom trabalho na 10ª Vara Civil, conseguindo pôr fim a esses processos mais antigos e tormentosos. E da vara civil, daí você começou a ser convocado? Em 1994, aí eu pedi transferência para a vara de acidente do trabalho. Por que isso? Trabalho. Porque a minha convocação era quase que permanente, né? Então saía de uma para outra. Você lembra o ano que foi a convocação, a primeira convocação? 1994. Foi a época que eu também passei para a vara de acidente do trabalho. E com isso eu ficava é uma vara com menor movimento, a matéria mais simples. Isso me permitia, então, acumular os períodos em que não estava convocado com o acervo de processos que havia também, porque nós éramos desconvocados, mas continuávamos com os processos. A gente não devolvia os processos para o gabinete, a gente ficava com os processos, tinha que fazer tudo. Então, você paralelamente não estava convocado, mas estava trabalhando no tribunal, comparecendo às sessões, votando, e ao mesmo tempo em juízo e exercício pleno na vara onde se era titular. E esse período de convocação durou quanto tempo? 3 anos, foi de 94 a 97. Até ser titular. Em setembro de 97, aí eu fui efetivamente promovido. Eu fiquei 7 anos nesse período de convocação. Então, eu tive mais sorte. Passei por esse processo, a mesma coisa. Sorte, fiquei só 3 anos. E daí a primeira turma como titular, qual foi? Foi a 4ª turma civil. Né? 4ª turma civil. Eu fiquei um bom tempo lá, foi de 97 a 2003. Em 2003 eu pedi transferência para a vara criminal, porque eu queria também ter experiência nessa área, que eu quase não tinha tido em primeiro grau, né? E eram desafios novos, né? E acabei ficando mais tempo mesmo na área criminal, embora a minha natureza... Trabalhamos juntos, né? Sim, trabalhamos juntos. Muito tempo. Na Câmara Criminal, principalmente, né? E assim é a vida aqui no tribunal, né? A gente passa por vara de família, civil, vara da infância. É bom porque nos dá uma experiência... uma experiência. Bem ampla, geral, assim, né, que é necessária para a gente entender os fundamentos, os princípios. Isso é muito bom. Agora vamos falar, Valdomar Machado, da sua trajetória
na administração. Começou no Tribunal Regional Eleitoral. Sim. Você foi vice-presidente corregedor, depois presidente. Eu queria que você contasse essa história na Justiça Eleitoral. Uma grande experiência, 4 anos na Justiça Eleitoral. O tribunal tem um critério que eu acho muito apropriado para a questão de se galgar cargos e promoções, enfim, que é a antiguidade. Embora possa haver alguma outra crítica quanto ao aspecto do merecimento, o fato é que, de uma forma geral, todos aqui no tribunal desenvolvem um belo serviço e, portanto, a antiguidade serve como um critério para essas distinções na hora de promoções e cargos. É verdade. Então, pela antiguidade, eu acabei indo para o Tribunal Regional Eleitoral, primeiro como vice-presidente. E por mérito também, você sempre foi o primeiro lugar, né? Já passou em primeiro lugar no concurso. Sempre foi um esbalão muito respeitado, muito competente, muito correto. Muito obrigado. Né? Nós temos que deixar registrado. Muito obrigado. Mas lá no Tribunal Regional Eleitoral, eu... Espera aí, trabalhador, hein? Sempre em dia, sempre zerado. Trabalhava muito. A gente procurava sempre manter em dia o trabalho, porque o jurisdicionado não pode depender de mecanismos que atrasem, retardem a solução que ele espera. Claro que há causas que são mais demoradas pela própria natureza, a própria lei exige um rito maior, mas é sempre bom acelerar quando possível e esses procedimentos eletrônicos permitem isso hoje, né? Certo. Então, mas então, falando da Justiça Eleitoral, como é que foi o seu caminho para o Tribunal Regional Eleitoral do DF? Primeiro, eu já figurava como substituto, né, porque há 2 titulares e 2 substitutos indicados pelo tribunal. E na época foi o desembargador Mariose que se afastou por alguma razão e eu fui na condição de convocado, ainda não integrante titular. Eu comecei como vice-presidente e corregedor eleitoral. E logo peguei um processo, foi bem rumoroso, que resultou no afastamento, na perda de cargo de um governador do Distrito Federal. E eu fui relator desse processo, que teve uma ampla repercussão na época. Ele foi decidido por 4-3 com o afastamento do governador, o que forçou até a realização de novas eleições pela própria Câmara Legislativa para um mandato tampão de cerca de 1 ano e pouco, né? E logo em seguida, uns 3-4 meses depois, houve aí a eleição definitiva para o TRE. Eu fui indicado e fui para vice-presidente corregedor e como presidente o desembargador João Mariose, né? Com o meu voto na época. Muito obrigado. Mas foi uma experiência muito gratificante, porque como vice-presidente corregedor, eu tive a oportunidade de acompanhar eleições e é realmente um trabalho cativante. E o mais interessante é que você vê o seu trabalho concluído, porque a Justiça Eleitoral não permite que se arrastem os procedimentos, os processos, principalmente dos que dizem respeito à eleição, né? Aquilo é resolvido praticamente na hora, 24 horas. É um tribunal de resultado. Tem que dar resultado de qualquer jeito. Tem que haver uma ação, assim, aí exceções sábado até domingo, na época de eleição, houve muito cotejo eleitoral na época, houve impugnação, na época um candidato queria concorrer, foi impugnado, no fim a esposa dele foi indicada como substituta, já com o nome na cédula. Foi uma confusão grande, mas foi tudo resolvido a tempo pelo Tribunal Regional Eleitoral. E aquela eleição foi bem acompanhada, eu tive uma equipe de juízes auxiliares fantástica, era o doutor Carlos Alberto Martins Filho, o doutor Júlio Reis, a doutora Vanessa Trevisan. Auxiliaram demais na época na questão da fiscalização da propaganda eleitoral, que era, na época, assim, pouco controlada, né? Então, se passou, desde então, com orientação do TSE, a exercer um controle mais rígido, né? Então, esses juízes foram fundamentais na época. E o tribunal, na época, ela conseguiu manter o primeiro lugar nos resultados do primeiro turno, do segundo turno. A eleição correu sem qualquer transtorno, né? E foi tudo bem encaminhado. Nenhuma ocorrência grave? Não é nenhuma ocorrência grave. Então, foi um trabalho bem gratificante. Eu digo dos mais gratificantes. Bom, você é vice-presidente, corregedor, depois presidente do TRE-DF. Pois aí eu digo, bom, agora eu vou descansar porque não há mais eleição nesses próximos 2 anos, está tudo tranquilo, né? Só que no segundo ano, início do segundo ano,
a presidente do TSE, a desembargadora Carmen Lúcia, nos agraciou com uma tarefa. Bom, agora vocês têm que fazer o cadastramento biométrico do Distrito Federal. 1.600.000 habitantes, eleitores, tendo de cadastrar esse povo todo com biometria, que era uma coisa assim, meio que bicho de 7 cabeças na época, né? Porque ninguém sabia direito o que era, não havia uma propaganda maior, a não ser exercida pela própria Justiça Eleitoral. E não havia pessoal nos cartórios para receber. Como é que vai receber mais de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas ali para cadastrar? E é um procedimento relativamente demorado, né? Porque tem que tomar as impressões digitais, retrato. E continua sendo feito até hoje, não para. Exatamente. Mas o problema era o passo inicial ali, e havia necessidade de se ter aquele número completo para as eleições já. Então, sem falar das prestações e contas dos candidatos. Sim, também. Mas nós tínhamos menos de 1 ano para realizar esse cadastramento biométrico. Menos de 1 ano. E felizmente se conseguiu na época o governador. E na época 1.600.000 eleitores. Houve o cadastramento de 1 milhão. Hoje nós temos 2.200.000. E houve um auxílio muito grande do governo local, que ele cedeu vários estagiários para que trabalhassem nos cartórios eleitorais, porque a Justiça Eleitoral, o senhor sabe muito bem, já foi presidente de lá, não tem um contingente adequado para atender as necessidades de uma demanda extraordinária como é o do cadastramento biométrico, né? Certo. Então, nós recorremos ao governador, ele conseguiu encaminhar estagiários que preencheram todas as vagas nos cartórios eleitorais de todas as regiões, e isso aí agilizou muito. Nós conseguimos até uma propaganda gratuita na rede de televisão, houve até uma peça ensaiada e dirigida e realizada até nos estúdios da TV Globo, que nos cedeu gentilmente tudo isso, por atores locais, inclusive um deles é irmão do nosso desembargador Arnoldo Cabanho, né? Que ele integra da Companhia dos Melhores do Mundo, né? E foi feito uma propaganda muito inteligente, muito bem feita, e foi feita de graça para o tribunal, né? E aquilo ali, chamava os eleitores para fazer o cadastramento. Você já passou lá no cartório eleitoral? Já fez? Não, era muito, muito bem feita mesmo. Isso aí também chamou bastante os eleitores. Então, uma experiência maravilhosa na Justiça Eleitoral. 4 anos. E era um ano que eu achava que ia ser tranquilo, mas havia esse envolvimento todo, o acompanhamento disso. Foi um trabalho gigante realizado. Semana a semana havia um acompanhamento disso aí para saber a projeção, como é que se desenvolvia, a rapidez. E cada um coloca o seu tijolino. Eu coloquei o meu lá na presidência do TRE, e você, como vice-presidente, depois como presidente... E lá é muito gratificante, sua marca registrada. Porque é um trabalho que a gente desenvolve e colhe o resultado em seguida, né? Então, é verdade. E tudo passa, né? Tudo passa muito rápido. É um projeto de Deus, né? É verdade. A gente tem uma missão a cumprir. A gente coopera com o que pode, da forma como pode, da melhor forma possível. Além desses fatos que você está falando, tem mais algum lá da Justiça Eleitoral que você gostaria de deixar registrado? Não, eu registro só a capacidade técnica, o empenho pessoal de todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral. Isso é fantástico. Certo. É uma equipe muito boa, porque é uma equipe permanente lá, mas é uma equipe reduzida. Agora, muito bem preparada, tanto na área de informática como na área de acompanhamento, tecnologia, tudo. Ter uma equipe muito competente. É importante, lá. Então a gente sabe que... O pessoal que sabe trabalhar com a Justiça Eleitoral. Exatamente. Então, a gente tem um conforto muito grande porque sabe que há pessoas preparadas e com equipamento adequado para realizar as tarefas. Bom, encerrado o mandato de presidente no Tribunal Regional Eleitoral do DF, volta para o Tribunal de Justiça. Aí eu quis um descanso de 2 anos. Não quis concorrer a nenhum cargo aqui para poder Aí assumiu a presidência. Depois de 2 anos... Em que ano que você assumiu como presidente do tribunal? Em 2016. Então, eu queria que você falasse desse período como presidente do TJ. Esse foi um período também muito gratificante na minha vida, porque chegar a presidente do tribunal é realmente uma realização muito grande, né? E a oportunidade de se fazer alguma coisa pela casa, né? Sim. E eu lembro quando nós assumimos em 2016, houve uma restrição orçamentária, um contingenciamento orçamentário. E a primeira coisa que o Celso me trouxe, o nosso secretário, que hoje também é secretário-geral, uma pessoa fabulosa, excepcional, disse, olha, nós vamos ter que fazer uns cortes aí. Aí, início de administração, tendo que cortar isso e aquilo, não é
atitude muito simpática, mas foi necessário, fizemos isso, né? E felizmente depois... Eram os ajustes necessários que o auditor tinha que fazer, não tinha saída. Foram feitos cortes assim, sensíveis até, mas isso foi feito porque era necessário, não havia alternativa. E vários órgãos tiveram esses cortes, né? Mas em 2017, fruto do trabalho da nossa equipe aqui também do tribunal, que é uma equipe fantástica em todas as áreas, área orçamentária, área da tecnologia, área de pessoal, área RH, tudo. Esse tribunal tem realmente um aparato pessoal e técnico excepcional. Está entre os melhores do país, né? Então, conseguimos que houvesse um orçamento em 2017 muito favorável ao tribunal. E conseguimos, em 2017, realizar praticamente 100% desse orçamento. Isso foi muito importante, que entrou uma legislação nova em vigor, impondo que todos os órgãos em nível federal tivessem o mesmo orçamento acrescido de uma correção monetária nos anos seguintes. Como o nosso orçamento de 2017 tinha sido um super orçamento, totalmente realizado, nós tivemos para os anos seguintes, então, a repetição desse bom orçamento. Isso foi fundamental para o tribunal. Fundamental. E acredito assim que entre as realizações interessantes que foram feitas... O que você gostaria de destacar desse período? De realizações, sabendo que foram muitas realizações, eu vivi esse período. Primeiro, assim, houve um movimento importante. Mais uma vez eu tive um auxílio fundamental na presidência, que foram de 2 juízes, o Carlos Alberto Martins Filho e o Gilmar Tadeu Soriano. E conseguimos montar... O Carlinhos é o presidente da AMARGE atualmente. Atual presidente da AMARGE e desembargador substituto hoje. E que, sem dúvida, faz uma carreira brilhante aqui no nosso tribunal. Bem, o Gilmar Soriano também faz uma carreira brilhante. Claro. Nós identificamos assim, a necessidade de contemplar o primeiro grau de jurisdição com mais funções para auxiliar os juízes. Isso atendia até uma diretriz nova do CNJ, e, com base nisso, conseguimos espremer algumas funções do segundo grau, inclusive algumas retirar mesmo, porque não havia mais as tarefas adequadas pelo desenvolvimento mesmo. Por exemplo, o nosso SEI fez com que desaparecesse serviços como capa de processo, transporte disso, daquilo. Então, uma série de funções que foram ficando desnecessárias. Conseguimos transformar essas funções e levar para primeiro grau. É pouco, mas é muito, porque foi uma função para cada um dos órgãos jurisdicionais de primeiro grau, que é cerca de 150, 160. Então, eu pensava, uma só, mas multiplica pelo número. Pelo número é muito. Então, eram relativamente poucas funções de segundo grau, mas que foram transformadas nas muitas de primeiro grau. Isso aí acho que foi importante, acho que para o tribunal, até porque também atendeu a política do CNJ, que ele realmente estava exigindo isso. E ele ficou em cima de vários tribunais que relutavam em cumprir essa determinação. Certo. Então, nós atendemos isso. E as ampliações dos fóruns na sua gestão? As ampliações foram mais as tecnológicas do que as físicas, né? Porque as físicas até haviam no início o problema de não haver recursos. Já estavam instaladas. Já havia instalação. Nós procuramos muito desenvolver, e fizemos isso, foi a instalação do PJE em todos os juízos, porque no início havia basicamente... Foi concluído na sua administração o PJE, não? Não. Conseguiu concluir naquele período? Não, o PJE como programa, sim, né? Mas ele vai se desenvolvendo constantemente. Em todos os juízos. Isso foi logo depois na administração do desembargador Romão. Nos meses seguintes, nós conseguimos jogar para 80% a 90% dos juízos. E então, quase concluiu essa tarefa. Quase concluiu. Iniciamos também a tarefa de digitação dos processos físicos. E foi muito interessante, porque na época fizemos um convênio com a associação, um pessoal que tem deficiências, mas que trabalha de uma forma, pode-se dizer, sem deficiência na área de digitação. Isso existe até hoje no tribunal. Continua? Continua. Lá no Guará. E é um pessoal fantástico, tem um valor enorme. E o tribunal, ao mesmo tempo que... Inclusive tem deficiente visual que trabalha nesses processos. Exatamente, visual, vocal, e eles têm uma capacidade enorme. Parece que eles pretendem se superar diante da incapacidade que tem com a prestação de um trabalho de qualidade.
E isso foi interessante porque, ao mesmo tempo que o tribunal ganhava com essa mão de obra extra necessária para a digitalização, também contribuía para a inserção desse pessoal no mercado de trabalho, né? Porque com os convênios celebrados eles tinham um rendimento, então podiam prover a sua subsistência. Então, na sua gestão, esse setor recebeu um apoio total. Sim, começou isso, seguiu depois. Certo, e foi muito desenvolvida pelo desembargador Romão essa questão da digitalização. Certo. E foi isso que possibilitou que, quando chegou a pandemia, o tribunal pudesse funcionar. Se não tivesse PJ e não tivesse digitalizado todos os processos, não haveria como fazer sessões, não haveria como funcionar o tribunal. Né? As pessoas ficaram trabalhando em casa, teletrabalho. E também, assim, eu recordo que na época, em 2017, principalmente 2017, houve um investimento muito forte do nosso tribunal na área de tecnologia da informação. Foram adquiridos equipamentos caros, inclusive, modernos, e também houve um investimento muito grande na realização de cursos e designação de servidores dessa área para fazer esses cursos, Rio, São Paulo. E, então, houve uma capacitação e nessa área tecnológica. E uma aquisição de equipamento que possibilitou realmente a ampliação. O tribunal avançou muito nessa questão. Então, isso aí foi realmente, eu acho que uma das partes fortes da administração, foi a realização do orçamento, que possibilitou orçamentos futuros bons, e também a questão da expansão da capacidade de tecnologia da informação. Isso aí foi muito importante. Desembargador Mário Machado, uma carreira belíssima. Presidente do TRE, vice-presidente, presidente do nosso tribunal. Olha que carreira bonita, hein? Não é qualquer um que consegue essa graça de Deus. E na escola do tribunal também, foi diretor-geral. E também presidente da Margem, queria que você falasse. Uma atividade política, como presidente da Margem, e também depois diretor da escola. Porque, na verdade, eu nunca tive a menor pretensão de participar de área política, né? E na época, assim, foi que ano isso? Foi 98. Você ficou 2 mandatos como presidente da Margem. 98, 2000, 2002. E, na época, em 98, eu fui procurado por uma turma de colegas, né, que queriam um candidato para fazer frente como oposição à situação de então. E me convidaram e aí eu digo, vamos tentar alguma coisa nessa área. Eu reuni com o pessoal. Mas foi um grande presidente da Margem. Foi 4 anos, com uma liderança unânime. É uma experiência muito interessante também. Porque, defendeu muito bem a classe. Eu vivi esse período. Então, eu dou meu testemunho. Havia realmente ataques na área política ao tribunal, principalmente ao TRE, né? Porque o governo de então e o governo federal que apoiava esse governo, como que desafiava o TRE e o próprio TJ, dizendo que não cumpriria as decisões, como de fato algumas vezes retardou. Isso criou uma série de conflitos, mas foram todos muito bem resolvidos pelo TRE. E a associação, claro, tomava a parte política, tinha de ser desenvolvida pela associação. E na escola, como diretor da escola do tribunal, como é que foi a experiência? Primeiro eu atuei como numa das diretorias da então desembargadora Fátima Nancy Andrighi, né, que era a diretora da escola. E já foi gratificante. Depois, mais tarde, foi o desembargador Nível que me convidou para assumir a direção-geral da escola, na sua formação mesmo, né, começou como escola do tribunal. E aí tomamos o exemplo de outros estados, procuramos seguir o melhor modelo e, aos poucos, foi se construindo e desenvolvendo a nossa escola, que é muito importante. Então, antes da escola do tribunal, nós temos até hoje, a escola da Margem. Eu ajudei um período, 2 anos lá, trabalhei na escola da Margem como diretor da escola, e eu vi aqui no seu currículo que você trabalhou conosco lá, eu me lembro. Eu me lembro que eu liguei para você, convidando o desembargador Mário Machado, você poderia dar aula de processo civil. Era a área que eu gostava mais, era civil, havia uma súplica dos alunos, querendo o desembargador Mário Machado como professor. Foi uma boa experiência. Boa experiência. Professor muito querido pelos alunos. Mas exige muito, né? Eu acabei deixando de lado porque achava difícil preparar aulas. Mas ficou 2 anos lá na nossa gestão, né? Trabalhando. Civil e processo civil. E foi muito bom. E muito elogiado, eu me lembro disso, os alunos gostavam muito.
Eu me lembro do lançamento do seu livro de processo civil, eu estava lá presente. Queria que você falasse também desse livro. Esse livro foi fruto assim, de trabalhos, até de apontamentos de aulas dadas, casos resolvidos, e você vai reunindo um acervo, né, de documentos, de produto de trabalho seu, e digo, por que não transformar isso num livro? Né? Aí eu procurei estudar e continua escrevendo ou não tem mais tempo hoje? Não, andei escrevendo, parei um pouco, mas eu devo retomar. Olha, assim, a pergunta, não tem mais tempo hoje? Daí você fala, mas eu estou aposentado. Hoje eu advogo. Mas o aposentado trabalha mais do que aquele que está na ativa. Não, na verdade, eu trabalho muito menos como aposentado magistrado do que realmente quando na ativa. Né? Eu advogo hoje, mas assim, é um trabalho bem menor do que... Mas eu queria, então, que você, antes de falar da advocacia, vamos falar do livro lá. Você não está com tempo para escrever, parou de escrever. Ou está fazendo alguma... Assim, deixei meio de lado por um tempo, assim, mas é porque eu comecei... Mas eu me lembro desse livro de processo civil, um lançamento concorrido aqui no tribunal, lotou o tribunal, veja, gente diz, no Brasil inteiro. Depois desse livro, teve o lançamento também de outros livros? Não, assim, eu participei de obras coletivas, né? Obras coletivas. Uma foi lá no Supremo, relativa a temas atuais de direito, uma do TRE, que foi até o desembargador Romão Cícero, que reuniu a coletânea. Foi isso, assim. E tem alguns apontamentos que talvez eu transforme. Se der tempo, como se diz. Né? E vontade, principalmente. Vontade, Bom, então agora vamos falar da aposentadoria. Adelmário Machado trabalhou quanto tempo como magistrado, somando tudo? Aqui, 37 anos. 37 anos. 37 anos, desde o início como substituto. Você pegou a época de 75 anos? Eu saí antes, não, um pouco. É porque eu tive... Não, mas na sua época ainda podia se aposentar, podia se aposentar aos 75. É verdade. Porque teve um período anterior aos 70. Exatamente. 75. Então, 37 anos como magistrado. Somando mais 2 anos de Ministério Público, quase 40 anos. Se somar tudo, 40 anos. É um bom tempo. Então, eu queria que o desembargador Mário Machado falasse do aposentado desembargador Mário Machado. Como é que estava aposentado? Eu antecipei a aposentadoria porque eu tive um convite para trabalhar na área privada em um escritório. Né? Era uma época de pandemia, não havia mais as reuniões presenciais do tribunal. Eu sentia muito essa ausência de contato com as pessoas, com o tribunal. Foi uma época sombria, triste para todos nós. Né? Perdemos, inclusive, amigos, colegas, enfim, parentes. É verdade. E naquela circunstância, assim, por que não? Aí eu antecipei realmente o pedido de aposentadoria e passei para a iniciativa privada. Né? E como eu advoguei antes de entrar na magistratura, no Ministério Público, não era uma novidade para mim. Né? Certo. Então, é uma forma também de... Como eu iria, de qualquer forma, ter de aposentar um pouco mais na frente, antecipei isso e continuei no mundo jurídico. Certo. Nas áreas em que eu gosto mais de atuar e também com mais tempo para refletir sobre os casos, para preparar os trabalhos. Certo. Então, e é importantíssimo, eu acredito, manter o raciocínio jurídico, certo, lógico, isso mesmo. E atualizado, né? E a única forma de fazer isso é trabalhando. Então, eu trabalho com o que eu gosto, com flexibilidade de horário, sem aquela necessidade de comparecimento diário. A gente comparece na medida do que for necessário e trabalhando em casa, com conforto de trabalhar em casa. Então, para mim está sendo ótimo. Tá bom. Então, hoje o desembargador Mário Machado é advogado. Sim. Advogado. Voltei a advogar. Área específica ou geral? Não, geral. Porque o escritório onde eu trabalho faz praticamente tudo. A gente procura atuar mais em segundo grau e em instâncias superiores. Certo. Por conveniência do próprio escritório na atividade. Né? Mas, em um outro caso, também se atua desde o primeiro grau. Aí vai depender das circunstâncias, né? E da natureza da questão a ser resolvida. Eminente desembargador Mário Machado, é uma honra muito grande receber Vossa Excelência aqui no programa História Oral. Esse programa vai ficar para a eternidade aqui, vai ficar
no canal do YouTube, o canal do Tribunal no YouTube, e a transcrição dessa entrevista também vai ficar à disposição do público eternamente, sem limite de tempo. Eu queria passar a palavra agora para as suas considerações finais, já agradecendo pela sua honrosa presença. Bom, eu é que agradeço essa oportunidade. É uma honra para mim ser entrevistado por Vossa Excelência, que eu admiro muito como magistrado e como administrador. Obrigado. E é uma alegria poder fazer esse registro na casa onde eu fiquei 37 anos. Eu acredito que a história das instituições, das casas, diz muito a respeito de como elas atuaram e como vão atuar, né? A história se projeta para o futuro. E é muito importante que haja o registro das pessoas que passam pelas instituições, assim, criando, recriando os caminhos seguidos por essas instituições. Então, para mim, realmente é uma oportunidade única poder fazer esse registro, que já foi feito por vários outros importantes colegas de magistratura, mostrando assim como que era, como é que é e como será o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É uma honra para mim. Então, para concluirmos, qual é o sonho que está no fundo do coração aí? Não, o meu sonho é continuar trilhando o caminho que eu hoje atuo, que é na área jurídica, né, podendo assim, manter esses contatos com os tribunais na área do direito e vendo o desenvolvimento até tecnológico que existe no judiciário hoje, muito necessário e que permite que ele desenvolva melhor suas atividades e a sua prestação jurisdicional. É muito bonito ficar olhando todo esse desenvolvimento. Até eu gostaria de participar mais desse desenvolvimento. Então, a gente vê hoje a inteligência artificial, como é que isso pode ser usado, né, em prol da magistratura, da advocacia, enfim, do mundo, né, do funcionamento de tudo, né? E, então, esses avanços são realmente relevantes e despertam assim a curiosidade, né, e a necessidade que há realmente de que isso tudo seja estudado, desenvolvido, sempre em prol de um melhor desenvolvimento de todos. Parabéns. Baldomero Machado, Deus seja louvado pela sua vida, pela belíssima história de vida, pela belíssima e vitoriosa carreira. Vossa Excelência passou a maior parte da sua vida fazendo justiça para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Então, aceite aqui a nossa gratidão e que Deus continue abençoando nessa sua vida, a sua família e os seus projetos de vida que estão sendo executados. Muito obrigado, parabéns, viu? Felicidades para o senhor. Mais uma vez, digo uma honra e uma alegria de estar aqui. Uma honra muito grande receber Vossa Excelência. Muito obrigado. Felicidades. Obrigado.